Olá, eu sou Camila Andrade e essa é a Nossa Rede, um podcast com conversas sinceras e necessárias, de mulher e para todos que desejam compreender e apoiar as mulheres ao seu redor. Nós mulheres nos cobramos muito, principalmente quando nos tornamos mães. E esse sentimento de culpa materna pode ser bem pesado de carregar. Para conversar sobre esse tema, hoje eu trouxe a Amanda Eloy, que é mãe de uma adolescente, gerente de loja e empreendedora. Seja bem-vinda, Amanda. Obrigada, Camila, pelo convite, né, para falar desse tema aí que é tão complexo, né, que nós, né, como mães, vivenciamos aí os desafios. Estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar um pouquinho dessa jornada de ser mãe. É, que não é fácil. É. Eu vou trazer aqui um dado que é de uma pesquisa. A culpa materna é um sentimento que surge por conta de várias junções, tanto sociais quanto as nossas expectativas pessoais e a realidade da maternidade, que a gente sabe que são 3 coisas totalmente diferentes. E uma pesquisa revelou que 51% das mães brasileiras sentem culpa materna. E esse estudo também mostrou que a sensação de culpa é ainda mais intensa em mães solo. Esses dados fazem parte da pesquisa Parentalidade Real, realizada pelo Instituto On The Go, que foi feito em 2022. E eu posso dizer, com conhecimento de causa, porque esse sentimento é um dos sentimentos que me acompanham. Diz que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, mas tem aquela frase também que fala, né, que quando nasce uma mãe, nasce Nasce uma uma culpa. culpa. Exatamente isso. Eh, Quando nos tornamos mães, né, desde quando ali descobrimos, né, que vamos ser mães, nasce sim aquele medo, né, primeiramente, tudo novo, mas a culpa. Quando que isso fica mais evidente para você? Quando que você percebeu que essa culpa vem com mais intensidade? Quais os momentos? Falar, assim, dos momentos, né, da maternidade e quando vem as culpas, eu acho que mais evidente, no meu caso, assim, é de não ter a rede de apoio. Eu acho que a rede de apoio para a mãe, né, para nós mães, é muito importante. Infelizmente, né, no meu caso e alguns casos, né, milhares de casos, na verdade, de quem é mãe solo, acaba que sobrecarrega. Então acho que esse momento da gente não ter, né, a rede de apoio, eu acho que fica mais evidente. A gente acha que: "Poxa, eu tô só", né, então acho que é mais evidente nesse momento. Qual o momento, assim, que você fala: "Poxa, isso eu poderia fazer"? Porque, assim, pra mim o sentimento de culpa, ele vem muito desse lugar de achar que eu poderia fazer mais, de que eu deveria fazer mais, e que e mesmo fazendo, eu sempre acho que eu poderia fazer mais, só Sim. que eu não dou conta do mais. É aquele caso da gente tá sempre parece que a gente tá sempre devendo, né, aquela coisa: "Eu tô fazendo, mas eu tô devendo. Eu não tô conseguindo", como que eu posso dizer? Encontrar, assim, um equilíbrio. "Poxa, eu tô fazendo, mas eu me cobro por isso". É uma culpa que vem e tem gente que fala assim: "Ai, a maternidade é incrível, é linda, assim, viver toda a maternidade, viver, o ser mãe é lindo, mas traz desafios, muitas vezes dolorosos". E que no decorrer, assim, né, da infância ali, do bebezinho, aí vai passando as fases. Eu falo, no meu caso, que hoje eu já tenho um adolescente, então na adolescência vem aquele baque, né, será que eu errei como mãe lá atrás? Porque o adolescente ele traz consigo novas descobertas, e a mãe também, nesse caso, começa a se descobrir, né, "Poxa, eu acho que eu errei lá atrás, porque ele está agindo de tal forma". Então é muito complexo falar sobre tudo isso, sabe, da maternidade. Você pode compartilhar com a gente algum desafio, assim, que você passou? Porque às vezes o seu desafio é É. o meu desafio, é o desafio da nossa ouvinte. Um desafio, assim, que eu acho que ficou mais em evidência foi quando a perca do meu pai.
Então era a minha rede de apoio, né. E quando eu me vi sem ele, né, que ele me ajudava em vários, né, várias, eh, ocasiões, buscar na escola, então era uma rede de apoio que eu tinha ali, né. Uhum. Então eu me vi: "Poxa, eu não tenho, e agora?". Então é aquilo de você se reconstruir, ressignificar, porque a dor também da perca e a dor de ser mãe solo, né, Uhum. já é um peso muito grande ser mãe solo, de tentar suprir não só o papel de De mãe, mãe. mas também de pai. E suprir esse papel de pai, hoje, né, depois de muita terapia também, entender que, por mais que eu tente, nós como mães, A gente não vai a suprir. gente não vai suprir. Infelizmente, a gente não vai suprir. E mais uma vez vem aquela culpa: "Poxa, eu não consegui suprir isso". E tentar nos nossos sentimentos, as nossas emoções aí: "Poxa, não supri, será que meu filho vai ficar carente disso?", né, dessa infelizmente a gente não vai suprir tudo, né, então eu acho que quando a gente tem essa ciência, eu acho que diminui um pouco do peso da culpa, diminui, não 100%, mas um pouquinho já diminui. Eu acho que, quando você fala dessa parte da paternidade, isso é muito importante, a gente entender, internalizar. É isso que você falou. Esse sentimento de culpa, eu acho que ele nunca acaba, porque que nem você falou, a gente sempre fica com um saldo negativo. Eu por mais que a gente faça, a gente tem esse sentimento que pode fazer mais, mas entender que a gente não vai suprir a necessidade do pai, a gente não vai suprir, eh essa questão, isso é importante, porque, assim, a gente quer fazer o que também não é nosso. Então a gente também pega demandas que não são nossas, se sobrecarrega, fala que está sobrecarregada e se sente mais culpada, né. Claro que eu sei que a gente faz isso, racionalmente falando é fácil, mas a gente não consegue maternar só racionalmente, é muito mais emocional, e é a nossa cria ali que a gente quer pegar, abraçar e proteger de tudo, mas não é uma realidade. Eh, Tem um livro que eu gosto muito que se chama Quem Ama Educa, e ele fala que os filhos são como um navio, e aí a gente constrói o navio, nós somos o porto, nós enquanto pais, né, responsáveis, nós somos como o porto, e a gente constrói aquele navio para ele ir para o alto mar. E aí quando eles vão lá para o alto mar, aí vai vir a tempestade, vai vir chuva, eles têm que estar como? Firmes, para aguentar tudo isso. Mas se acontecer alguma coisa e eles não aguentarem ou eles ficarem cansados, eles sabem que ele pode voltar para o porto, que somos nós, né. E o nosso maior desafio é isso, é criar esses navios, porque a gente parece que quer sempre ser o porto, mas não entende que esse navio ele tem Que que ir para o alto navegar, mar, ele tem que ele tem navegar. que navegar, e a gente às vezes é tão emocional que a gente não consegue pensar racionalmente que esse navio, ele vai para o mar, e que a gente tem que preparar. E que por melhores mães, porque segundo a minha filha, eu sou a melhor mãe do mundo. Segundo Segundo do feedbacks. meu também. Eu acho que escutar isso dos nossos filhos, ser a melhor mãe do mundo, acho que diminui um pouco dessa culpa, desse peso, né. Ouvir: "Mãe, você é a melhor mãe do mundo, eu quero ser 1% do que você é". Isso não tem preço, não tem preço. É algo que deixa o coração da gente mais feliz, é algo genuíno. Poxa, eu escutar daquele serzinho que a gente carregou e apesar dos desconfortos da vida, ele tá enxergando: "Poxa, minha mãe tá fazendo o melhor, mas é o melhor que ela pode". E a gente quer dar o melhor, a gente tenta a todo momento suprir muitas coisas que a gente nem teve lá atrás. No meu caso, eu não tive isso, da mãe, né.
Uhum. Do pai eu tive muito, né, no meu Uhum. caso. Da mãe faltou, e essa falta eu quero suprir a todo custo, eu quero estar ali, eu quero ser, eu quero só que a exaustão, como você falou, vem. E quando ela vem parece que derruba. E aí é onde você busca forças. Tem gente que fala: "Poxa Amanda, você é muito guerreira, eu queria ser 1%, né, da sua ter 1% da sua garra". Só que atrás de cada sorriso de uma mãe, né, Tem tanta tem lágrima. muita lágrima, muitas, muitas lágrimas, Meu né. Deus. É um desafio diário, é você acordar, olhar para aquela criança ali naquele, né, na cama, no berço, hoje o meu é na cama, né, e eu olhar assim e falar: "Poxa, eu tô saindo 5 horas da manhã, mas eu tenho alguém para cuidar, para proteger". Só que essa proteção, essa super proteção que a gente como mãe quer dar, é como você falou, acaba não deixando eles navegarem, né. Então eu Sim. nós como mães temos que ter também esse senso: "Poxa, espera aí, ele vai navegar, A e gente eu tem que ter o tenho equilíbrio, eu né. tenho que deixar", Uhum. né. Nós também, seguimos nossos caminhos, e para os nossos pais também foi dolorido, deixar a casa dos nossos pais foi dolorido, então nós vamos passar por isso como mães. Sim. Então a gente tem que estar preparadas. Não sei como, porque a emoção ela vem e tudo bem, a gente vai ter que passar e São sentir fases, isso. né, É, são fases. E essa preparação também vem com o tempo, né, porque a minha filha hoje tem 7 anos, o seu tá com quantos anos? 15, Olha, 15, o seu aquela talvez esteja melhor mais perto. fase. Ai, meu Deus, Mas aquela fase. mas eu acho que essa preparação também vai vindo com o tempo, né, e eu achei muito legal o que você falou, eh, de você olhar e você ter um porquê, porque eu acredito que os nossos filhos, são o nosso porquê. Porque, assim, eu olho para minha filha e eu sei o meu porquê. Eu posso não saber como, mas eu sei o meu porquê. Eu tenho um porquê estar aqui hoje conversando com você sobre culpa materna. Eu tenho um porquê, ter conversado com a minha amiga sobre um podcast e ela fazer a produção e eu fazer a apresentação. Eu tenho um porquê. A gente vai descobrindo os nossos comos. Como a gente vai fazer No decorrer da vida, no né. decorrer da vida. Com as feridas ali, vamos ajeitando, alinhando e vamos E seguindo, vamos seguindo. "Ai, né. a gente vai chorar". Vai, E tudo bem chorar, a não. gente vai chorando mesmo. Sim, nós somos seres humanos e tudo bem chorar. E eu acho que é isso, trazer porque, assim, é tão romantizado a maternidade, principalmente num mundo de rede social, que parece que mãe não sofre, mãe, ai, não sangra pra amamentar. Tem mãe que não amamenta. Eu, por exemplo, infelizmente, era meu sonho amamentar, eu não consegui amamentar, eu não tive leite. Foi uma frustração horrorosa. Eu chorava todos os dias, porque eu me sentia menos mulher, eu me sentia menos mãe, eu me sentia impotente, eu me sentia muito mal quando eu ia nas consultas e os médicos iam ali e falavam e estimulavam, e eu falava: "Eu não tô amamentando, não é porque eu não quero, eu não tenho". E, e falavam pra mim como se eu não quisesse dar de mamar pra minha filha. Eu me sentia a pior mulher do mundo e eu me sentia muito culpada. Inclusive profissionais da saúde, tenham e eu sou uma profissional da saúde hoje, na época não, mas hoje eu sou. Tenham empatia, porque é uma fase muito Sens delicada, Sensível. muito sensível. E assim, a gente precisa humanizar as mães. Não é só a beleza. Na hora que uma mulher vai amamentar, muitas vezes sangra, muitas vezes dói. E por mais que você já seja uma mãe veterana, de 2, 3 filhos, 4 filhos, essa culpa ainda vem. Você ainda tem insegurança, você ainda tem medo, mas você tem o seu porquê. Porque você continua fazendo, porque você continua lutando, porque você continua, buscando. E uma coisa que você falou, e é o tema que eu quero entrar agora,
Você falou de suprir as necessidades, e aí a gente vai trazer também essa questão de humanizar as mães, a gente não vai suprir todas as necessidades dos nossos filhos, porque nós somos humanas, mulheres são humanas. A gente fala muito: "Ai, mulheres guerreiras", a gente é sobrecarregada, a gente Exatamente. a gente precisa, sabe, se permitir ser vulnerável, se permitir ser humana e principalmente se permitir ser cuidada também, sabe. Parar de só querer ser a guerreira. A guerreira. Xena era a guerreira, eu sou uma Exatamente. mulher humana. Mas nessa parte de, suprir necessidades, você acha que nós também trazemos isso de querer dar o que a gente não teve para os nossos filhos? Sim. Quando a gente não teve aquela base, né, no caso no meu caso, pai e mãe separados, convivi com meu pai desde os meus 9 anos, então falta muito da mãe. Então eu já tinha, desde os meus 9 anos, eu já tinha aquilo de: "Poxa, quando eu for mãe, eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser aquela mãe presente, que não vai faltar na escola, na festinha de escola, que vai estar ali", porque causa um uma dor muito grande, vo a criança tá esperando, isso porque eu vivi, né. A criança tá ali esperando sua mãe e você não ter sua mãe ali do lado, você vê seus coleguinhas e você não ter. Então, nesse caso, eu desde os meus 9 anos eu pensava: "Poxa, quando eu for mãe eu vou ser uma super mãe, então eu vou suprir tudo aquilo que eu não tive, eu vou dar para o meu filho". E aos 17 anos, fui mãe. Então, poxa, minha vida transformou. E aí começou aquele sentimento: "Eu tenho que dar o melhor". E é onde entra a gente vai ficando exausta de tanto tentar dar o melhor e não vai suprir tudo aquilo. Então a gente busca recursos de dar sempre o nosso melhor para eles, seja em presentes, seja na presença, e inclusive eu lembro até o Renan, ele fala muito assim: "Bora assistir filme". Só que você tá às vezes tão cansada, a gente liga a TV, coloca um filme, só que você acaba dormindo, de tão cansada que você tá. E isso vem aquela: "Poxa, né, um momento nós 2, o que que eu faço? Eu durmo", porque é o cansaço, né, é muito é um sentimento muito de culpa mesmo, né, de E não aí a gente volta volta na na culpa de culpa. novo. Aí a gente tenta sair, mas a culpa sempre vem, né, Sim, parece que ela persegue a a gente. gente não olha o esforço, né, de É. poxa, eu fui lá, Isso, né, eu tentei, fiz um tentei, eu brigadeiro, uma pipoca, conversei. conversei, mas vem a culpa. E é onde a gente vai buscando aí, né, nesse decorrer, diminuir um pouco dessa culpa, de: "Espera aí, Amanda, você não é um robô? Calma, Que é aquele flagzinho que relaxa". a gente coloca no É, site. isso. Você não é um Você robô. não é um robô, e tudo bem, vai ter dias que você vai estar exausta, tipo: "Eu só quero chegar na minha casa e descansar, e ver meu filho bem, pronto, descansar". Porque a gente não é um robô. E tem gente que não dá conta de tudo. Infelizmente a gente não dá conta de tudo. A Não. gente dá conta das nossas prioridades, e claro que os nossos filhos é a nossa maior prioridade. Então, Uhum. esse nesse caso, o filho tá ali sempre em primeiro. E às vezes a gente deixa um pouquinho a gente até de lado. Aí é onde a gente para de novo, vamos aí, vamos entrar no equilíbrio, vamos entrar no equilíbrio, calma, que você também é mulher, você não é só mãe. Então Sim. tem essa questão também. Tem também a questão da sociedade, "Ai, a mãe, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo". Às vezes questão até de viajar sozinha. Não sei no seu caso se você já consegue, mas, tipo, há muito tempo atrás eu ficava pensando: "Ah não, se eu viajar eu tenho que levar o Renan". Só que não, agora a gente tem que ir desprendendo também. Eu sou nessa questão, né, eu sou divorciada já faz bastante tempo, 7 anos, né, e eu viajo sozinha, viajo também com a minha filha, mas assim, o final de semana dela com o pai dela, eu falo que é meu final de semana solteira. Que é o final de De semana folga. que eu tô sem ela, então é o tempo que eu vou fazer algumas coisas Sim, pra sozinha. você. Sim, pra mim.
Então eu consigo fazer isso. Eu não sei como não posso falar na dinâmica de quem é casada, por exemplo, Sim. que eu não sei como que é, mas enquanto mulher divorciada, eu consigo fazer dessa forma. Eh A gente fala de dar o que não teve, aí a gente fala de presente, a gente fala de: "Ai, se eu não tive pouca roupa, eu vou encher minha criança de roupa. Isso. Se eu tive pouco brinquedo, eu vou encher minha criança de brinquedo". Mas o mais importante é a presença. É. Eh, e não é quantidade. É qualidade, não é quantidade de tempo. Eu posso estar com a minha filha 24 horas do dia. Se eu passar o dia inteiro no meu celular, eu Você não não vai estou com ela. exatamente. Eu não estou com ela. Porque uma coisa que eu aprendi também, porque eu sempre me cobrei muito com quantidade de tempo. Porque eu trabalho fora, estuda, então você tem pouco tempo, né. Eu lembro que a assim, acho que a pior lembrança que eu tenho, assim, é ver a minha filha chamando as avós de mãe. Isso pra mim foi muito, muito doloroso. Porque eu desde que eu me divorciei, sempre tive as avós como principalmente a avó paterna, como minha rede de apoio, né. Então, ela sempre cuidou da minha filha desde bebezinha, pra eu trabalhar, pra eu estudar. E aí, minha filha me chamava de mãe, mas também começou a chamar ela algumas vezes de mãe. E quando eu vi aquilo, meu Deus, que dor. Eu ia trabalhar chorando, chorando, porque eu falava: "Mas eu sou a mãe, mas eu sou a única mãe, Não existe não 2. existe 2". Mas eu racionalmente, eu entendo que é porque era a pessoa que estava cuidando dela, que ela é um bebê, que, né, na época era um bebê. Mas emocionalmente eu ficava assim: "Poxa, mas é porque ela me vê pouco, porque eu tenho pouco tempo". Mas ao mesmo tempo, se eu não trabalho, a gente come o quê? A gente mora onde? Né, porque assim, realidades, realidades. É muito diferente você ter uma realidade de uma pessoa que pode e opta por ter uma vida, uma maternidade integral, porque ela tem essa opção, Sim, e uma pessoa que não pode, porque aí a gente também tem outros recortes de realidade, né. Porque, assim, a gente fala que nem, por exemplo, a própria pesquisa, ela fala que, as mães solos têm muito mais culpa. E eu acredito que é muito mais culpa, por quê? Porque a questão tempo é um fator, primordial. Você chega em casa e tá cansada para assistir, porque você trabalhou o dia inteiro. Porque você pegou um transporte público, lotado, porque o transporte público ele não dá mole pra ninguém, é só os não. fortes sobrevivem, Exatamente isso. não dá mole pra ninguém. Então assim, são recortes de realidades, né, então, quem tem uma rede de apoio maior consegue talvez um pouco mais de descanso, quem tem uma rede de apoio menor tem um pouco mais de dificuldade, quem não tem rede de apoio tem uma dificuldade maior ainda e provavelmente um sentimento de culpa Maior. maior ainda, porque o tempo da pessoa também diminui. Então, assim, é qualidade de tempo e também é internalizar isso, porque tudo isso, traz um peso muito grande pra gente, e é internalizar que: "Ok, então eu tenho pouco tempo, então esse pouco tempo eu vou fazer valer". Por exemplo, quando eu estava estudando à noite, eu chegava meia-noite, muitas vezes minha filha já estava dormindo, chegava 1 hora da manhã na época de estágio, minha filha já estava dormindo, então o final de semana era o final de semana que a gente saía não via a casa. Eu ia para o parque, eu ia fazer alguma coisa com ela, a gente ia brincar, porque assim, era o meu tempo com ela. Então, era tempo de qualidade. É tanto que, minha filha hoje, ela já fala assim: "Mamãe, o que que a gente vai fazer no nosso final de semana?" Já Ela já tem a agenda dela. ela já sabe que vai ter alguma atividade. Por quê? Porque já é a nossa rotina. Do nosso final de semana, a gente sempre fazer alguma coisa. Sim, Mas é porque eu também não trabalho no final de semana, porque existem mães que sim. trabalham no final de semana. Então, assim, é ajustar a sua realidade, porque eu acho que é uma coisa.
muito legal e é uma coisa muito acordada entre mim e a Bárbara, que é a produtora, é que a gente não quer trazer fórmula mágica para ninguém. A gente quer trazer realidade, e aí cada um vai ajustando conforme pode, porque a gente sabe que existem muitas realidades. Muitas. Não é só a minha, não é só a sua. Talvez a mulher que tá me ouvindo, ela tá se conectando com a minha história, tá se conectando com a sua. A outra pode falar: "Nossa, não faz sentido pra mim, porque eu consigo fazer de outra forma". Sim, vivem outras realidades, né. Outras realidades. Então, assim, não é fórmula mágica, a gente não vai, sabe, trazer uma fórmula que vai se adequar para todo mundo, mas é trazer recortes de realidades em que cada um vai adequando, porque isso é importante, né. Então, assim, você é uma mãe que trabalha no final de semana, Sim, então você é uma mãe que já tem uma dificuldade um pouco maior do que a minha. eu trabalho o final de semana, aos sábados e aos domingos eu ainda pego para cuidar da minha loja online. Então o que que eu faço? Tenho que tirar foto, gravar para deixar para semana, então, sobrecarrega mesmo. E você falando, eu lembro que, assim, guerreira, o pessoal fala guerreira, é que a gente não tem opção. A guerreira, ela não tem outra opção, ela tem que seguir. Não que isso seja ruim, não é ruim, sobrecarrega, mas aí a gente tem que ir buscando meios de não chegar à exaustão total, né, que aí sim, aí é perigoso. Sim, Chegar na exaustão total, a gente adoece. adoece. E aí, o que que você vai ofertar de melhor se você está doente? Sim. Então, eu que trabalho no comércio, então, assim, a minha rotina é bem louca, é loucura mesmo, Brás principalmente. O que eu aprendi, né, nesse decorrer de mãe, comércio, vida, é: "Amanda, você precisa desacelerar. E tudo bem, tem dias que eu quero só minha casa, minha cama e estar com meu filho. E o descanso também é estar com você, é você se sentir bem, para você dar ofertar o melhor. Então não tem como, não tem outra opção. Guerreira é realmente, não tem opção, você tem que ser guerreira. E tudo bem, não tivemos opções. Né, a gente não teve opção e aí, né, Sim, é seguir sorrindo. e às E vezes às chorando. às vezes a gente chora e tudo bem chorar, né, não é vergonha. Já tive Sim, muita vergonha de: "Poxa, não posso mostrar minha vulnerabilidade". Mas tudo bem, eu sou um ser humano, eu choro, eu sou sensível e eu sinto. Eu sentir, principalmente na maternidade, é algo que toca a gente, não tem como. A maternidade é sensibilidade, é sentimento. sim. E até mesmo porque senão, acho que não tem lógica, assim, porque eu não consigo é engraçado pensar na maternidade dessa forma, porque eu não consigo, às vezes, pensar racionalmente, Sim, porque eu vejo, assim, como às vezes eu só é só instintivo, assim, a proteção, o ir, o fazer, o proteger, é só quando você vê, você já tomou ação, você já cuidou, você já fez, é algo, natural. é na Quer dizer, pelo menos pra mim é sim, natural, é né. natural. Para algumas mães eu não sei, mas assim, pra gente, esse sentimento de mãe, de cuidado, de afeto é algo mágico, e é Sim, algo que transforma a vida de uma mulher, né, sim, ser pra mim mãe. foi transformador em todos os sentidos, assim. Eu olho pra Valentina e eu falo pra ela que ela é a personificação da perfeição. Ai, Eu falo: "Filha, como você é linda, como você é perfeita". Gente, eu sou muito apaixonado pela minha filha, porque assim, eh, eu sei que eu já falei aqui, mas eu sei que ela é especial, e eu sei que o filho de cada uma de vocês é especial pra vocês. Mas, é o abraço mais puro, é o "eu te amo" mais verdadeiro. O "você é a melhor mãe do mundo", aí você fala: "Poxa, essa guerra todinha, todinha. nossa, esse leão que eu matei hoje, esses jumentos que eu tive que burlar aqui, valeu a pena, porque eu sou a melhor mãe do mundo pra essa pessoa". Isso é o melhor É o sentimento. melhor Não tem, sentimento. não existe outra palavra a não ser dever cumprido é ver seu filho feliz. Sim.
E só uma coisa que a gente precisa tomar muito, muito cuidado é essa questão da exaustão, porque, assim, ela chega. Se a gente não cuidar, ela chega, e ela chega para todas nós. Porque maternar não é fácil, trabalhar não é fácil, dar conta de todos os pratos dessa vida não é fácil, Né. porque é um monte de prato com 2 braços, né, porque a gente continua com só 2. Não é fácil. E quando a gente chega na exaustão, acaba sim afetando a nossa relação com os nossos filhos, porque a gente fica, assim, mais estressada, a gente é um ser humano, a gente fica com mais raiva, a gente é um ser humano, a gente tem a gente tá muito na época do divertidamente, né. E aí a Valentina fala: "Ai mamãe, mas não pode ficar com raiva", eu falei: "Pode, pode sim". Nós temos todos os sentimentos, todos. A gente só precisa saber lidar com cada um deles. Cada lugar. Então a gente tem todos eles. A gente tem raiva, a gente tem medo, a gente tem tudo. Então pode ficar com raiva, a gente só vai direcionar essa raiva. E assim, quando a gente tá exausta, isso também afeta. E uma coisa que você falou, né, do cuidado. Quando a gente não tá bem, é uma coisa muito clara, quando a gente não tá bem, a gente não cuida de ninguém. E se você não tá bem, você não cuida do teu filho, você não cuida da tua filha, você não cuida da tua criança, porque você não tá bem. Você não oferece a qualidade que você tanto quer. Então aí a gente volta às prioridades. Você também precisa estar na sua lista de prioridades. Você é uma prioridade pra você, Amanda? Hoje sim, hoje sim, mas por muitos, muitos anos aí eu não fui. Eu priorizava tudo e todos. Até um dia que eu cheguei na minha exaustão total, e eu tinha que me enxergar, sabe. Eu tenho que me cuidar para eu poder doar o meu melhor para os meus, Uhum. senão de nada valeria. Então, quem era a Amanda? A Amanda que só cuida, cuida, cuida? Não, a Amanda também, ela tem que ter esse cuidado com ela. Ela também quer ser cuidada. Então, se ela quer ser cuidada, eu teria que me cuidar. Então foi um ponto que eu falo que foi um divisor, assim, de água, sabe. E é muito bom falar sobre isso, porque principalmente mãe, mas também como mulher também. Uhum. Então, a gente tem que enxergar isso, eu tenho que me cuidar, é um dever meu, de ninguém mais. A responsabilidade é só minha, ninguém vai fazer isso por mim. Então eu acho que depois, um exemplo mesmo, academia. Tem uns 2 anos que eu comecei a fazer, né, exercício. E assim, foi um divisor, porque por muito tempo eu não fazia. Questões financeiras, questões que priorizava, claro, Renan, meu filho, e a partir do momento que eu comecei a me cuidar, eu via que eu chegava em casa mais feliz, depois daquele dia de Mais disposta. trabalho, mais disposta. Então a atividade física para mim também, né, mesmo com a vida corrida, eu coloco ali nas minhas prioridades 3 a 4 dias na semana, fez algo muito bom pra Amanda, assim, sabe. E consigo transformar isso trazendo melhorias para o meu filho também, porque eu tô mais leve, eu não tô aquela pessoa, sabe, acelerada. Já chegava em casa: "Ai, tenho que tirar a roupa, tenho que fazer isso, tenho que ai, a roupa do varal, isso e aquilo", e não desacelerava. Então eu encontrei o equilíbrio nisso, né, então eu acabo doando melhor para o Renan e para os meus. É muito Sim. bom isso. E eu acho também que é uma coisa que a Valentina me falou essa semana, que é exemplo. Porque ela falou que ela estava fazendo uma atividade, ela falou assim: "Ah, mamãe, eu vou fazer igual você faz". Ou seja, exemplo. A gente também cria referências e exemplos para os nossos filhos. Então, se eu me cuido, eu estou dando referência e exemplo para minha filha. Se você se cuida, também Sim, está dando referência para o Renan. Então, que a gente também seja essa referência, que a gente seja bons exemplos para os nossos filhos, até mesmo nessa parte de cuidado, que eles não coloquem, terceiros à frente deles
e que eles sejam prioridade deles. Porque isso também é uma coisa muito importante de se ensinar para uma criança, para um Muito. ser humano. Não só colocar o outro à sua frente, você é a sua prioridade. Você é importante para você. Se cuide, e então você cuida do outro, mas você precisa se cuidar. Então, eu acredito que o se cuidar também faz diminuir a nossa culpa. Culpa. Diminui, diminui, porque a sociedade também põe espera aí, principalmente eu que sou do Nordeste. Nossa, antigamente uma mulher ir para academia, uma mãe ir para uma academia, nossa, ai olha, deixa as crianças lá, deixa os filhos para se priorizar. Então, se priorizar, a mãe não poderia, principalmente tudo bem que não sou tão velha, né, mas lá atrás, na minha época, no Nordeste, não. E hoje é bom ver mulheres se cuidando, né, ela pode sim, a mãe ela pode se cuidar, ela pode, sair, ela pode ir para uma festa e tudo bem, sem Mães são culpa. mulheres. Exatamente isso. Isso é importante, porque, gente, não sei o que acontece, que aí as pessoas viram mães e aí morre a mulher. Não! Mães são mulheres. E aí, vou deixar um recadinho aqui. Mães gostam de passear, mães gostam de beijar na boca, não é, Amanda? Sim, sem Mães dúvida. gostam de fazer tudo que uma mulher gosta. Mãe gosta de ir no cabeleireiro, mãe gosta de fazer a unha, mãe gosta de tudo, porque a gente continua sendo o quê? Mulher. A gente não deixou de ser mulher porque é mãe. A gente tem mais uma atribuição, que a gente abraça com muito amor e que a gente adora, mas a gente não deixou de ser mulher. Isso é importante. A gente se sente culpada muitas vezes, A mas não culpa deixou de ser a mulher. culpa corre atrás da gente, E a né. gente corre dela. Ai, mas é isso, né, ser mãe é um desafio muito grande, mas ser mãe eu falo, assim, que é algo mágico, é algo transformador, né. Quando você enxerga, quando sai de dentro de você aquele ser que você olha, escuta o chorinho, gente, ali começa a transformação na vida de uma mulher. O ser mãe, ele traz muitas culpas, mas traz muitas alegrias, muita transformação na vida da mulher, também para a área profissional, porque você acaba, né, doando o seu melhor onde você vai, mas o ser mãe é algo mágico, é algo que é genuíno, é um sentimento que você não consegue explicar, você só sente. Sim, é verdade. Eu fiquei até É ser mãe, embarguei aqui. o ser mãe. A gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu te agradeço, Amanda, por ter vindo, por compartilhar um pouco da sua história, um pouco da sua maternidade. Eu não vou te chamar de guerreira. Chega de guerreira, Chega de guerreira, a gente quer descansar, a gente quer ir para o spa. só isso. A gente gostaria muito, né. Você quer compartilhar mais alguma coisa com as nossas ouvintes, deixar algum recadinho para como diminuir essa culpa? Vou deixar um recadinho aí para quem é mãe, né, e quem ainda não é mãe, para se enxergar, se olhar como mulher, não apenas como mãe, não esperar que o outro enxergue em você aquilo que você tem. Então você mãe, para tirar essa culpa, se cuida, se ama, se prioriza e prioriza, claro, né, o seu bem mais precioso que é o seu filho ou sua filha. E nunca esqueça que ser mãe é um desafio muito grande, mas é transformador na vida de qualquer mulher. E é isso. Amanda, como que a gente te encontra nas redes sociais? No Instagram Amanda_Eloy. E a sua loja? A Vamos minha aproveitar loja já. online é Amanda Eloy Store. Obrigada por esse bate-papo maravilhoso. Mulheres que são mães, se sintam aí abraçadas, vamos juntas nesse desafio. A gente sabe que não é fácil, porém é muito gratificante. Mulheres que ainda não são mães, mas querem ser mães, ouçam esse episódio.
Saibam que a jornada não é fácil, mas o que que é fácil também, né, nessa vida. Muito obrigada por nos escutarem até aqui e até o próximo episódio. Nossa rede vai ao ar mensalmente. Nos siga no Instagram, nossa rede @podcast, e conta pra gente quais temas você quer ouvir por aqui.